Então, bom dia, gente. Good morning. Como a gente já explicou para vocês, hoje a gente vai ter essa aula gravada e vamos disponibilizar no Drive, tá bom? Então, eu vou começar, tá? Para a aula de hoje, nós decidimos fazer uma revisãozinha, tá? Dos conteúdos que a gente viu durante essas duas aulas, dois encontros que tivemos, né? E hoje seria a revisão desse conteúdo. Tudo bem? Então, para começar, a gente vai iniciar com os nouns, ok? Então, a gente já conversou sobre nouns, tá? Então, o que são nouns, né? Nouns são, em português, a gente chama de substantivos, tá? Eles são usados para caracterizar coisas, pessoas e lugares, tudo bem? Como eu botei aqui, ó, ele caracteriza people, place and things, ok? People é pessoas, tá? Então, aqui como no exemplo, Harry, João e Pedro, isso são nouns. Uh, Places, ok, também, places, as you can see here, places, for example, London, Brazil, United States of America. So those things are nouns, okay? And things. Things could be things can be feelings, objects, and animals, ok, gente? A gente já conversou sobre isso, tá? É só uma revisão básica, então vamos passando. Então, nos nouns a gente vai ter singular e plural nouns, ok? O que significa um noun ser singular, ok? It means there is only one, ok? For example, here, students. One student, ok? Não vai mudar. E essa é a forma escrita aqui, ó, no exemplo. One student, ok? E plural. What does it mean? Plural significa o quê? Pluralidade. Então, mais de um, ok? It means more than one. It can be two or more, ok? Pode ser dois ou mais. No exemplo aqui, students. O Szinho aqui, porque tá, significa o quê? Está no plural. A gente vai ver essa regra aqui mais à frente, vocês já viram também, então é só para vocês, para refrescar a memória de vocês. Então vamos passando. Então, a gente, no caso agora dos nouns, a gente vai ter os irregular nouns e regular nouns, ok? O que significa isso? Que, ó, regular, we just need to put an S at the end of the regular noun. Então, como formar o plural dos nouns, ok? Dos regular nouns que a gente está vendo agora. Aqui em cima, como vocês podem ver. Como formar o plural dos substantivos regulares, ok? A gente vai fazer aqui, na maioria deles, a gente só vai acrescentar o quê? Um Szinho no final e adeus, tá pronto. Tudo bem? Como aqui no exemplo, ó, birds, para mim está no singular, ok? Está sem um Szinho. Para me transformar no plural, o que vai acontecer? Eu vou acrescentar apenas um Szinho no final. E pronto. Está no plural. Vocês já viram isso, tá, gente? Uh, mas, a gente vai ter também os irregular nouns. O que significa ser um noun ser irregular? Significa que não vai ter uma forma específica, uma forma que a gente pode prever de como ele vai ser no plural. Tudo bem? Ele vai ter uma forma totalmente diferente. Por exemplo, aqui a gente tem o substantivo teeth, ok? Que significa dente, ok? Para me transformar no plural, ele vai mudar a sua estrutura. Ó, ele aqui vai remover esses dois O, eles vão mudar e vão virar dois E. Então, tooth, no plural, fica teeth, ok? A pronúncia muda também, de acordo com a mudança dessas vocais. The same way here with foot, ok? Tá no singular, significa pé, tudo bem? Para me transformar no plural, o que vai acontecer? Esses dois O vão se transformar em dois I, e vai estar no plural. Então, foot became feet, no plural. Tudo bem, gente? Isso aqui é para irregular nouns, ok? Vocês já viram isso? Tá tudo. Estamos só refrescando a memória de vocês. E também aqui, ó, alguns nouns eles vão demandar uma terminação diferente, vão acrescentar uma terminação diferente. Por exemplo, aqui, em child, ok? Child, está no singular, significa criança. Para me transformar child no plural, o que vai acontecer? Eu vou acrescentar esse sufixo aqui, R-E-N, e fica children, ok? E tá no plural agora. Tá vendo, gente? É meio diferente mesmo, porque eles são irregulares, não dá para prever, ok?
também, ó, man e woman, ok? Eles dois são no singular. Mas, para me transformá-lo no plural, o que vai acontecer? Eu vou remover esse azinho de man e o azinho aqui de woman. Vocês conseguem ver, ó? Estou circulando aqui, ó, o mouse neles. E eles vão se transformar em é, ok? Por exemplo, man, no plural fica man. Tem uma sutil mudança de pronúncia, tá? E que vocês vão pegando com o tempo. E o woman, ok? No plural fica women, com ezinho no final, tá? Ó. Mas também, né, como em inglês tem seus truques, tem suas... Como é irregular, né? Como a gente já falou, é irregular. Tem alguns nouns que eles não vão ter se modificar. Vou querer ficar como estão. Por exemplo, fish, aqui, fish, está no singular. E no plural, o que aconteceria? Numa forma abstrata que a gente fosse falar aqui, a gente poderia acrescentar o quê? Um S no final, ou um S no final, mas não, eles não vão variar. Eles vão ser fish no singular, da mesma escrita, e fish no plural, ok? Eles não vão variar, vai ser a mesma escrita e mesma pronúncia, tá? The same way with the word dear, ok? Da mesma forma com a palavra dear, que ele está no singular aqui, para me transformar no plural, vai continuar sendo dear. Aí você pergunta, eu já falei isso, como é que você vai saber se está no plural, no singular? O contexto, tá? O contexto vai explicar direitinho. Tudo bem, gente? Vamos passando, tá? Então, gente, para essa parte agora, eu vou passar um videozinho bem interativo, só para a gente ver alguns detalhes sobre os nouns, tá? O que eu gostaria que vocês prestassem atenção em alguns termos em que ela vai falar, sobre nome de pessoas, nome de objetos, ok? Isso tudo é nouns, então eu só queria que vocês dessem uma olhadinha nesse videozinho, é bem curto, tá? Para vocês terem uma ideiazinha de um monte de nouns que ela fala nesse videozinho, tá bom? Eu vou passar aqui, então eu vou parar a apresentação. Vou passar aqui para vocês. There we go. Deixa eu ver se vocês conseguem ver, né? Inscreva-se no canal e ative as notificações. Daddy, I can't marry him. I'm sorry. I just don't love him. Well, it matters to me. Ooh, she should not be wearing those pants. I'd say push her down the stairs. Push her down the stairs. Push her down the stairs. Come on, Daddy, listen to me. It's like all of my life, everyone has always told me, you're a shoe. You're a shoe, you're a shoe, you're a shoe. And then today I just stopped and I said, what if I don't want to be a shoe? What if I want to be a purse? You know, or a hat? No, I don't want you to buy me a hat. I'm saying that I am a hat. It's a metaphor, Daddy. You can see where you'd have trouble. Look, Daddy, it's my life. Well, maybe I'll just stay here with Monica. Well, I guess we've established she's staying here with Monica. Well, maybe that's my decision. Well, maybe I don't need your money. Wait, I said maybe! Ok, gente, só vou parar aqui. Bom, ó. Então, qual é o contexto do vídeo, né? A Rachel, ela tá conversando com o pai dela sobre um término de casamento aí, né? Eu não assisti muito bem a série, tá? Atenção, vocês podem depois olhar. E o que aconteceu? Ela tá conversando, ela fala sobre... Ela usa vários nouns, tá? Por exemplo, tem uma parte que, não sei se vocês pegaram, que ela fala sobre ela ser um sapato, né? Então, sapato seria ela fala shoe, né? Que seria sapato em inglês, tá? Então, isso também é um noun, tá? Um noun para caracterizar coisa, tá? Outra coisa que ela falou, ela fala sobre os meninos estão assistindo televisão, e ele fala assim, pusher
down the stairs. Stairs também é um noun, né? Que significa, em português, né? Seria escada, ok? Tudo isso são nouns, tá? Ok, a outra coisa que ele fala também no contexto do vídeo, ela fala sobre dinheiro, né? O pai dela emprestar dinheiro. Dinheiro também é um noun, tá? O nome de dinheiro que é money, ok? Então, tudo isso é para vocês verem como a utilização dos nouns é constante, né? Porque noun a gente usa para caracterizar tudo que existe na nossa vida, tá, gente? Então, ele vai ser algo bastante usado em inglês, tá? Então, é preciso vocês só descobrirem quem são os nouns, tá? Bem bonitinho. Vocês, algumas partes dá para ver também sobre o plural, ok? Quando o menino fala sobre a calça, né? Da garota que ele estava assistindo na televisão. E ela não deveria estar usando essas calças, né? Ele fala calças, né? No caso. Então, ele fala pants, ok? Que seria calça. E também está no plural, ok? Tudo bem, gente? Então, esse é um videozinho bem descontraído, só para a gente entender um pouquinho mais dos nouns. Ok, vamos passar aqui. Agora com a nossa queridíssima, excelentíssima Larissa. Assim, pessoal, então, junto com os nouns, em inglês, os adjetivos, eles são a outra classe, assim, de palavras que são muito usadas. Então, numa frase, tem muita probabilidade de você usar um adjetivo enquanto você está conversando com alguém para descrever pessoas, para descrever lugares, descrever objetos, animais. A gente usa adjetivo em inglês assim como usa em português, né? A gente usa para descrever, aqui como eu coloquei, they modify, né? Ou describe, né? Modificar ou descrever o noun, o substantivo. Então, geralmente os adjetivos eles vêm antes dos nouns, antes do substantivo, que é diferente da estrutura que a gente tem em português, né? Que em português, no caso, primeiro a gente fala o substantivo, depois substantivo a gente coloca o adjetivo. Em inglês, geralmente é o contrário, a posição é trocada dessas palavras. Primeiro vai vir, né, aqui no exemplo, Julia is a beautiful girl. A Julia é uma garota bonita. Ó, em português a gente fala garota bonita. Em inglês é como se fosse bonita garota, né? Beautiful girl. Então, a ordem aqui está trocada. Esse beautiful, ele é um adjetivo, né, bonita, porque ele está descrevendo, né, está dando uma característica para essa garota. É uma garota bonita. A gente podia colocar qualquer outro adjetivo aqui, mas colocou o beautiful. Outro exemplo aqui, the black cat climbed a tree, né? O gato preto subiu na árvore. O gato preto vai ser o adjetivo, né? O preto, a cor preta, é a cor do gato. Qual é a cor do pelo do gato? É preto. Então, esse black aqui, ele está descrevendo esse cat, o gato, né? Em inglês, em português, a gente fala gato preto, né? Primeiro o substantivo, depois o adjetivo. Em inglês, ao contrário. O black cat, primeiro vem o adjetivo, depois o substantivo. Aqui a gente vê no primeiro exemplo que pode vir, né? O adjetivo, essa estrutura adjetivo e substantivo, ela pode vir no final da frase. Julia é o sujeito da frase, is é o verbo, né? O verbo to be, a é o artigo e o beautiful girl é a expressão, né? Com um adjetivo e um substantivo. Tá vindo aqui no final da frase. Mas aqui no segundo exemplo, ó, ele já vem logo no começo, ó. The black cat, a expressão, essa estrutura de adjetivo com substantivo, tá vindo no começo da frase. Isso pode acontecer, ela pode vir antes do verbo, como no segundo exemplo, o verbo aqui é climb, né, subir. Aqui a estrutura ela pode vir antes do verbo, ou ela pode vir depois do verbo, como a gente está vendo aqui no primeiro exemplo, que vem depois do verbo. O que acontece é só que eles na maioria das vezes vão vir juntos, tá? Eles podem vir no final da frase ou no começo da frase, mas adjetivo e substantivo geralmente vão estar juntos. Então, como eu falo assim, quando eu falo que geralmente eles podem vir, o adjetivo e o substantivo podem vir juntos, é porque não é sempre, tipo, não é sempre que eles vão estar nessa ordem, adjetivo, substantivo. Não vai ser assim. Quando vem assim, a gente chama de adjetivo atributivo, né? Attributive, que ele vai vir junto do substantivo. Ó, aqui no primeiro exemplo, Jenny, o sujeito, is, o verbo, a talented
singer. O talented é o adjetivo. Singer é o noun, é um substantivo, cantora, né? Ela é uma cantora talentosa. Ela tem talento. Então, esse talented, ele tá dando uma característica para essa cantora, né? Eles estão vindo juntos, adjetivo e logo depois o substantivo. Já no segundo exemplo, a gente tem aqui uma outra forma de dar característica a um substantivo. Nesse caso, é um adjetivo predicativo, porque os dois, né, o adjetivo e o substantivo, eles estão separados. E a ordem mudou. Primeiro vai ser que nem em português, aqui parece mais português a estrutura. Primeiro vem o substantivo, aí depois vai vir o adjetivo. Quando eu tiver com essa estrutura assim, substantivo e adjetivo, entre eles dois vai ter um verbo, tá? Nesse caso aqui, o verbo é were. The kids, né? Aqui é o artigo the. As, né? The kids é o noun, crianças. As crianças. Were é o verbo to be, pode ser ou estar. Então, as crianças estavam happy, né? Felizes. As crianças estavam felizes. Ou as crianças eram felizes. Nesse caso, o substantivo é kids, né? Crianças. E o que é que está caracterizando essas crianças? Elas estavam o quê? Felizes. O felizes é o adjetivo. Ele está vindo separado do substantivo, né? E no final da frase, ó. E por quê? Como que eu vou fazer para separar eles? Eu vou colocar um verbo para descrever. Então, as crianças estavam felizes, separados por um verbo, tá? Essas são as duas formas que a gente pode ver o adjetivo. Antes do substantivo, né? Um atrás do outro. Ou separado do substantivo por um verbo, tá? Agora, outra forma da gente usar adjetivos é o quê? Usar vários adjetivos. Se a gente quer descrever, por exemplo, o projeto final de vocês é uma produção escrita, né? Quando a gente está lendo o livro, a gente não conhece o personagem. Então, o autor do livro, a autora, né, o autor, eles vão no texto descrever o personagem. Pode falar, tipo, ficar bem explícito, né? A pessoa é assim, assim, assado. Ou pode ficar, né, implícito no texto, mas você vai entender porque ele vai estar caracterizando o personagem, né? Para caracterizar a personagem, geralmente, eles usam vários adjetivos, né? Vou descrever ao mesmo tempo aqui o cabelo, o olho da pessoa, a altura, o corpo, tudo. Então, posso usar vários adjetivos em uma única frase. Só que em inglês tem uma ordemzinha específica para a gente fazer esse uso de vários adjetivos. A ordem, ó, eu vou falar aqui do 1 ao número 7, tá? Nessa imagenzinha, do 1 ao 7. O 1 é opinion, né? Opinião. O 2, size, tamanho. 3, age, idade. 4, shape, formato, né? A forma. 5, color, a cor, né? 6, origin, é a origem, de onde vem uma pessoa, de onde vem um material, certo? De onde vem um animal. E por último, material, né? Se eu estiver falando de um objeto, eu vou usar esse material. O objeto é feito de quê? De vidro, de algodão, certo? Então, esses aqui que eu falei, essas palavras, são a ordem que é para você seguir quando estiver usando adjetivos, vários adjetivos. Essa ordem aqui, primeiro eu vou usar um adjetivo de opinião. No caso aqui desse segundo exemplo, ó. She was a beautiful, tall, thin, young, black-haired Scottish woman. Esses aqui em negrito, ó, são vários adjetivos, tá? Então, a ordem, opinião. Primeiro de tudo, qual é a opinião aqui? Minha opinião é que a mulher é beautiful, ela é bonita. Isso é uma opinião. É a sua opinião sobre alguma coisa, né? Eu podia dizer que a mulher é estranha, né? Weird. Eu podia usar qualquer adjetivo aqui. Mas o primeiro de todos do adjetivos tem que ser a opinião. Depois da opinião, eu vou falar aqui do size. Size é o tamanho, né? Então, pode ser pequeno, pode ser gigante, pode ser grande, né? Vários adjetivos de tamanho. No caso aqui tem tall, nesse exemplo. Tall. Tall é uma pessoa alta, né? Então, é o segundo na ordem aqui. Opinião, tamanho, né? Opinion, size. Bonita, alta. Na terceira aqui, age. Esse aqui, ele tá... tem outro adjetivo aqui também pro tamanho da moça, né? Ó, o thin. O thin é uma pessoa magra, né?
Então, o tamanho dela, ela é alta e magra. Isso aqui eu estou descrevendo o tamanho dessa pessoa, né? Aqui o outro adjetivo é young. Young é uma pessoa jovem, né? Então, é o número 3 aqui da lista, idade. Nessa descrição de uma pessoa, eu vou primeiro pela opinião, depois o tamanho, né? Depois a idade. Uma pessoa jovem, uma pessoa mais velha. Nesse caso aqui, o dela é jovem. No 4, a gente teria o shape, né? Aqui não tem nenhum de shape assim, porque o shape geralmente é para objetos. Porque aqui, ó, por exemplo, no número 4, vocês estão vendo que tem shape, aí tem oval, square, né? É o formato de um objeto. Pode ser um objeto oval, um objeto quadrado, um objeto triangular. Essas assim a gente não usa para pessoas, né? Porque a gente não descreve pessoas assim, como a gente descreve um objeto. Então, se fosse falando de um objeto aqui, eu podia usar, sei lá, um objeto triangular, né? A triangular object. Esse triangular é o shape, né? Depois do shape, a gente vai o número 5, que é cor. A cor, vocês sabem, né? Tipo, tem várias cores, né? Blue, white, yellow, red, várias cores. Nesse exemplo aqui, tem black haired. Esse black, ele tá descrevendo o cabelo dela. O cabelo dela é preto, ou seja, uma pessoa black haired, em português a gente fala morena, né? Quando tem o cabelo preto. Então, é o número 5. Se eu fosse escrever qualquer coisa, é sempre essa ordem. Primeiro vem a opinião, depois eu descrevo o tamanho, depois eu descrevo a idade, se é velho, jovem, depois o formato, depois a cor. Então aqui o dela já foi a cor. O número 6 é a origem, de onde vem a pessoa, o objeto, alguma coisa. No dela aqui tem o exemplo Scottish, né? Scottish é uma pessoa, vem da Scotland, da Escócia. É uma pessoa escocesa, né? Ela é escocesa. Então, é a origem dela. Podia ser aqui, no exemplo aqui, na imagem, tem origin, tem French, Japanese, né? Francês, japonês, Brazilian, né? Brasileiro, American, americano. A origem é de onde vem. Se for também tem por cidade, você quiser descrever não o país, mas a cidade, pode dizer também, se tiver um adjetivo específico para a pessoa de alguma cidade. E por último, o material, que também a gente não vai usar para descrever pessoas, né? Porque a gente não é feito de um material assim. É para objetos, que eu quero falar, se eu estiver falando de uma blusa, aí eu vou descrever uma blusa. Primeiro eu começo com adjetivo de opinião, depois eu falo do tamanho da blusa, depois eu descrevo se a blusa é velha ou se é uma blusa nova, depois eu descrevo o formato da blusa, né? Toda blusa tem o mesmo formato. Depois a cor, a blusa pode ser preta, cinza, branca, qualquer cor. A origem da blusa pode ser a origem de onde você, sei lá, você viajou para os Estados Unidos, você comprou a blusa lá. Então, a origem da blusa é o quê? Ela é americana. Se a blusa é feita na China, é uma blusa chinesa, é a origem dela, né? E depois o material, a blusa é de quê? Pode ser de linho, a blusa, sei lá, esses tecidos assim mais chiques, né? Então, é nessa ordem sempre. Aqui o primeiro exemplo de cima, ó, tem menos adjetivos, né? Tem só 3 aqui em negrito. The spaceship was made of a strange green metallic material. A nave, né, spaceship, a nave espacial, era feita de um material estranho, verde e metálico. A ordem aqui, strange, é estranho, é a opinião, é o número 1. Green é a cor. A cor aqui na lista é o número 5. E metallic é o material metálico, né? É o número 7, é o material. Vocês estão vendo aqui que a nossa ordem aqui, então, é 1, 5 e 7. Essa ordem não é, essa ordem aqui dos adjetivos é o seguinte, eu tenho que seguir na ordem crescente, né? Primeiro vai vir o número 1 aqui, depois pode vir o número 3, ok? Ordem crescente. Mas eu não preciso seguir na ordem consecutiva. Não preciso falar os adjetivos aqui da lista. Os adjetivos, eu vou descrever alguém, quero usar vários adjetivos. Não preciso fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nessa ordem exata. Não, eu posso fazer 1, 5, 7, 1, 3, 4, 7, 1, 2, 6, 7, e aqui tem o 8 também. Ordem crescente, mas não precisa ser consecutivo, tá? E é isso. Então, pessoal, o outro tópico que a gente assistiu, esse aqui é mais recente, né? A gente viu na última aula, era o Simple Present, né? Os tempos verbais. A gente falou na última aula o Simple Present, que eu expliquei,
e o Simple Past, que o Iago explicou e vai explicar hoje de novo aqui na nossa revisão. Vamos começar lembrando do Simple Present, né? A gente, como eu tinha falado, a gente usa o Simple Present para falar de 3 coisas principalmente. Quais são essas 3 coisas? A primeira, a gente usa o Simple Present para falar de ações repetidas ou eventos repetidos. Repeated actions or events. O que é uma ação repetida, um evento repetido? É uma rotina. É uma coisa que você faz com frequência, você faz repetidamente. Pode fazer todo dia, toda semana, todo mês, todo ano. Mas é uma coisa que você repete de uma forma assim linear. Todo ano eu viajo para Guaramiranga, não sei. Todo mês eu vou na cabeleireira. É uma rotina, né? Então, eu uso o Simple Present para falar disso. Vamos ver aqui os exemplos. Primeiro exemplo. I usually wake up at 7 a.m. Eu geralmente acordo às 7 da manhã. É a rotina. Minha rotina, por exemplo, se eu estudar, não sei, digamos que a minha aula começa às 8. Então, todo dia eu vou para aula às 8 e todo dia eu acordo às 7. Quase todo dia eu acordo às 7. Pode ter dia que eu acordo às 7h15 ou algum dia que eu acordo às 6h30. Mas é uma rotina, então vou usar o presente. Outro exemplo aqui que a gente tem. I play video games on Saturdays and Sundays. Eu jogo videogame no sábado e domingo. É minha rotina. Digamos que eu estudo ou trabalho de segunda a sexta. No sábado e no domingo é meu dia de folga. E é o dia que eu vou, né? Eu vou jogar videogame. Então a minha rotina é essa no final de semana. Usually aqui, como a gente tá vendo aqui no chat, ó. Usually é geralmente ou comumente. É uma expressão de tempo, né? Outro uso para o Simple Present que a gente viu era para falar de estados permanentes, né? O que é o estado permanente? É uma coisa que não vai mudar. Por exemplo, se você casou com alguém, está casado, é um estado permanente porque ninguém casa pensando em separar. Você casa pensando em ficar com aquela pessoa para sempre. Então, é o estado permanente. Você usaria o presente para falar sobre um casamento. I am married to... Fala o nome da pessoa que você é casada. I am married to. Significa eu sou casada com, né? Aí fala o nome da pessoa. É um estado permanente, ó. I am é presente. Então, já estamos vendo aqui um uso para falar do estado permanente. Vamos ver outro exemplo aqui. I live em Fortaleza. Eu moro, né? Eu vivo. Eu moro em Fortaleza. O verbo aqui é live. O verbo, ele tá no presente. Por que é um estado permanente? Porque quando a gente mora num canto, a gente é muito difícil você, sei lá, ir morar do nada, mudar toda a sua vida e morar em outro canto. É um estado permanente até que você muda. Não é temporário, porque não é como se eu estivesse morando aqui e pensando assim, não, vou me mudar daqui a um mês. Aí seria uma coisa temporária. Mas é um estado permanente. Eu moro em Fortaleza, aí é como se tivesse assim, parênteses, por tempo indeterminado. Então é um estado permanente. Eu moro aqui. Não sei se eu vou embora, posso ficar aqui para sempre, né? Outro exemplo que a gente tem, Jennifer works at a school. Quando a gente fala trabalha, né? Jennifer trabalha na escola, works é o verbo trabalhar, né? Ela trabalha na escola, tá no presente. Trabalhar também é um estado permanente, certo? Não é é diferente de uma rotina. É um estado permanente você trabalhar porque você também não trabalha pensando já em trocar de emprego. Ou mesmo que você pense em trocar de emprego, é difícil trocar de emprego. Então, é um estado permanente, né? A não ser que seja um emprego temporário. Quando estiver falando, por exemplo, você foi num estágio, né? Ou um emprego temporário de 6 meses, sei lá. Aí você fala já outro tempo verbal, que no caso seria o presente contínuo, que a gente não vai explicar aqui. Então, aqui é para um emprego fixo. É um emprego fixo dela, ela trabalha lá, é o estado permanente dela, tá? O outro uso que a gente tem pro Simple Present, pro presente simples, é para falar de things that are always true. Coisas que sempre são verdade. Ou seja, facts, né? Fatos. Quando a gente vai falar de um fato, a gente usa o presente. Se eu quiser, em português, vou falar um fato em português. A Terra é redonda. É um fato. Todo mundo sabe que a Terra é redonda. Eu tô falando o quê? No presente. A Terra é. Esse é o verbo, né? Ele tá no presente. A Terra é redonda. Aqui um exemplo em inglês, ó. Fortaleza is hot.
Fortaleza é quente. É um fato? É. Fortaleza chove, às vezes chove. Agora esse ano aí a gente teve temperaturas aí, sei lá, parece que foi 20 graus, não sei. Agora nesse tempo de chuva. Mas foi o quê? Um dia só, 2 dias assim de frio. Não era uma coisa que era sempre frio em Fortaleza. E também não é uma certeza de que todo ano vai ter essa temperatura. Nesse caso aqui, o fato é que Fortaleza é quente. É um fato. Outro fato aqui que a gente tem. Dogs bark and run. Tem 2 verbos nessa frase, ó. Bark and run. O run é o verbo e o bark também. Bark significa latir e run significa correr. A frase diz assim: Dogs bark and run. Cachorros latem e correm. É um fato, todo cachorro late, né? O cachorro não mia. O fato é que o cachorro late e o cachorro corre, né? Porque eu acho que praticamente todo cachorro corre quando quer brincar, quando tá fazendo alguma coisa. É um fato, tá? Então aqui, o que essas frases têm em comum, gente, é que todos os verbos estão no presente. Aqui o verbo is, Fortaleza is hot. Is é o verbo, tá no presente, o verbo to be. Dogs bark and run. Bark e run estão no presente. I live. Live está no presente. Jennifer works. Works está no presente. I usually wake up. Wake up é o verbo, é um verbo, né? Com tipo composto, digamos assim. E tá no presente, wake up. E I play video games. Play é o verbo e tá no presente. Todos eles. Como vocês podem ver aqui, gente, o usually, ele tá destacado, né? Eu destaquei ele em amarelo. Por quê? Porque o usually é uma expressão de tempo. Quando a gente vai falar de rotina, né? Da nossa rotina do dia a dia, a gente geralmente usa essas expressões de tempo, que são advérbios, né? De frequência, que nem em português. Aqui, por exemplo, usually é um advérbio de frequência. Outros advérbios de frequência que tem em inglês, sometimes, né? Tipo, de vez, sometimes é às vezes. Often é tipo como se fosse com frequência, né? Usually, geralmente. Então, para falar de rotina, a gente às vezes bota essas palavras antes do verbo, né? Um advérbio de frequência, antes do verbo, tá? Então, a gente sabe agora para que usa, né? O simple present, 3 usos aí principais. Mas como é que a gente forma uma frase no simple present? Como é que a gente chega na estrutura da frase no simple present? Vamos aqui, o primeiro, vou passar aqui. Simple present verbs maintain their base form. Verbos no simple present mantêm a forma deles base. O que é a forma base? É como se fosse o infinitivo em português. Se eu for falar o verbo, o verbo que a gente usou ali, correr, né? Quando eu falo correr, com essa terminação ER, é a forma tipo base do verbo, né? É como se fosse o infinitivo do verbo. A diferença é porque o nosso infinitivo em português, quando a gente vai conjugar o verbo, a gente muda, né, a terminação. Já no inglês, não. O infinitivo do verbo é a base, a forma dele é base, né? A base dele não muda quando eu vou conjugar aqui no simple present. Vamos ver aqui o exemplo, ó. O verbo drink, né? To drink é beber. Eu bebo, eu tomo água, pronto. O verbo drink. Quando eu vou conjugar esse verbo no presente, ele não muda, ó. Eu tenho aqui 4 pessoas, né? 4 sujeitos diferentes, que são pessoas do discurso aqui. I, you, we e they. Eu tenho 2 pessoas aqui do singular e 2 do plural. Quem são as 2 do singular? I e you, né? Eu e tu, ou você. E as 2 do plural? We e they. Nós e vós. Não, nós e eles, né? Em português. Aqui, quando eu uso essas 4 pessoas, essas 4, gente, não pode esquecer. Quando eu tenho aqui o sujeito da frase é I, ou you, ou we, ou they, a gente vai deixar o verbo na forma base dele. Não bota nada. I drink water. Eu bebo água. Não mudo. You drink water. Não muda. We drink water. Mesma coisa. They drink water. Mudou nada. O que vai mudar é só o que? A gente substituiu aqui na frase drink water. A gente substituiu só o sujeito. I drink water. You drink water. We drink water. They drink water. Certo? O verbo continua intacto. Não mudei nada. Mas
quando eu estiver falando da terceira pessoa do singular, quem é a terceira pessoa do singular? Ele ou ela, né? Igual ao português. He or she. Ele ou ela. Se eu estiver falando de um homem ou se eu estiver falando de uma mulher, é a terceira pessoa do singular. Nesse caso, eu vou adicionar a letra S no final do verbo ou as letras ES. Aqui no nosso exemplo do verbo drink, quando eu falei desses 4 sujeitos aqui da primeiro quadro, I, you, we, they, não mudei nada no verbo. Já quando eu for falar aqui da terceira pessoa do singular, ele ou ela, he ou she, podia ser o nome de um homem aqui. Se eu estiver falando do Harry Potter, fosse aqui, Harry drinks. Eu colocaria esse S no final do verbo, porque estou falando de uma pessoa uma terceira pessoa do singular. Eu posso ter aqui o he, que é ele, né? Ou pode ter o nome de um homem, gente, o Harry. Lembra da tarefa que a gente fez? Tinha lá Harry, aí tinha que preencher a lacuna. Lá a gente podia, se tivesse o nome Harry, o Harry eu estou falando de he, porque o Harry é um homem, né? Então é he. Quando eu falo de mulher, é o she, o sujeito é she. Aí eu colocaria o nome de uma mulher. Se fosse lá do Harry Potter, é Hermione, a menina. Então, Hermione drinks. Porque eu sei que Hermione é uma garota, é um she, tá? Não pode esquecer isso, pessoal. He e she. He para homem é ele, significa ele. E she para mulher, significa ela, tá? Então, na terceira pessoa, a gente coloca S. Mas esse S é para verbos que terminam com consoante, tá? Se o verbo terminar aqui com essas consoantes aqui, né? Eu vou escrever aqui agora no chat. Se o verbo terminar com a letra S ou com as letras SS ou com a letra X ou com a letra Z ou com CH ou com SH no final, ó, tá vendo aqui no chat? Se terminar com uma dessas aqui, a gente não vai colocar só a letra S no final. O que a gente vai fazer é colocar... Passei, amigo? A gente vai colocar a letra ES no final. Ó, aqui o exemplo. He watches, tá vendo? Watch, o verbo é assistir. Watch, ó, vou colocar aqui. Watch é assistir. Vocês estão vendo... Deixa eu só escrever aqui. Vocês estão vendo que watch, né? O verbo aqui, ó, no chat. Watch termina com qual letra? Quais letras? CH, juntas, ó. E o que é que eu falei? Quando tem essas letras aqui, a gente acrescenta ES no final. E como a gente vê aqui na tela no exemplo, ó. He watch. Não, a gente coloca ES. He watches, tá? He watches. Isso é para terceira pessoa do singular. Se eu fosse falar dessas pessoas aqui do primeiro quadro, I, you, we, they, não ia acrescentar nada no verbo. Seria I watch, you watch, we watch e they watch. Não muda nada. Estou mudando aqui, acrescentando ES, porque estou falando da terceira pessoa do singular. He ou she, ele ou ela, tá? Então, vou colocar aqui. Ó, verbos terminados em essas letras. O que a gente faz? Acrescenta qual a expressão? Com a letra ES no final. Ó, pronto, tá aqui no chat, vocês podem ver. Acrescenta ES no final. Quando tá falando da terceira pessoa do singular, não esquece, pessoal, terceira pessoa. He ou she, ele ou ela, tá? E aqui agora vamos ver a estrutura das frases no Simple Present. Qual é a estrutura das frases? Se eu estiver falando numa frase afirmativa, a estrutura vai ser sujeito mais o verbo mais o resto da frase. Subject plus verb plus sentence. Sujeito. O sujeito é os sujeitos do discurso aí, as pessoas do discurso aí. I, you, we, they, he, she, tá? Essas pessoas. No caso, não precisa vir escrito exatamente essas palavras. Não precisa vir escrito aqui o sujeito, digamos assim, aqui, he ou she, pronto. Não precisa vir aqui o he ou um she.
eu posso substituir por um nome de uma pessoa, entendeu? Posso falar João, é o sujeito que eu sei que João é a terceira pessoa do singular, porque João é um homem, então é he, tá? A gente pode substituir, pessoal. Vamos ver aqui agora o exemplo, ó. I love animals. Eu amo animais. Love é o verbo, tá? E I é o sujeito. Aqui, ó, o primeiro sujeito aqui do singular. Nesse caso, eu não vou substituir o I por nenhuma outra palavra, porque eu não posso falar de mim mesma usando outra palavra. Porque se eu fizer isso, por exemplo, eu vou estar falando de mim na terceira pessoa do singular. Vou mudar o discurso assim. Então, quando é I, sempre vai vir I, tá? I. O love é o verbo, ele vem na forma dele normal, porque é a primeira pessoa do singular. E o resto da frase, animals, podia vir tem só uma palavra aqui, animals, mas podia vir várias. Podia vir uma frase todinha depois disso, mas o que importa é essa primeira parte aqui. Sujeito, verbo. I love, o verbo não muda. Se eu estivesse falando de terceira pessoa do singular, he ou she, um homem ou uma mulher, eu ia acrescentar o que aqui no final de love? Eu ia acrescentar a letra S. He loves animals. She loves animals, tá? Ou botar um nome. Se eu falar o Jack, né? Jack. Jack loves animals. Ou se eu estivesse falando da Julia, Julia loves animals, tá? Eu mudei o sujeito de he ou she, eu botei o nome da pessoa, mas o verbo ficou aquela coisa. Coloco um S no final do verbo. Próxima estrutura. Negativa. Na negativa, o que acontece é, a gente vai ter que acrescentar antes do verbo duas coisas, que é o do ou das e o not. O not é o não, né? A palavra negativa que vai dar o sentido negativo da frase. O do e o das, eles são verbos auxiliares, tá? Eles não têm, tipo, um significado específico no inglês, no português. Mas no inglês, eles estão lá para auxiliar o verbo principal. O que acontece? O do vai ser para quem? Vai ser para esses sujeitos aqui. I, you, we e they. A gente usa do, tá? Do. Já se eu estiver falando da terceira pessoa do singular, a gente fala does. Certo? Onde que a gente precisa mudar o verbo e colocar um S ou um S é a terceira pessoa do singular, né? Então, a gente coloca o does, tá? Sempre que eu estiver falando do negativo de esse sujeito, he ou she, coloco o quê? Does. Então, sujeito, ó, aqui na estrutura, sujeito, he, aí o que vem depois? Do ou does. Se o sujeito é he, vem o does. He does not. Pronto, cresceu not. He does not. Aí o verbo no infinitivo, ou seja, quando eu estou falando na negativa, eu não preciso mais acrescentar nem o S ou ES, tá? Se eu estiver falando da terceira pessoa do singular. Por quê? Porque esse aqui, ó, esse do ou does, ele já está me dizendo que esse verbo aqui já está no presente. Então, não preciso mais colocar um S no final, se eu estiver falando he drinks. Se eu fosse falar ele não bebe, né? Falar a negativa dessa frase. He does not. Does not por quê? Porque does vai para os terceira pessoa do singular. He ou she. He does ou she does. He does not, porque é negativa. Drink water. Pronto, não bebe água. Esse homem vai morrer, não bebe água. O que aconteceu? O drink, o verbo, ficou normal, tá vendo? Eu tirei o S. He does not drink water. Tá vendo? Não preciso mais colocar o S. Por quê? Porque quando eu falo he does not, esse does, ele já me diz aí que o sujeito tá falando do verbo no presente, tá, gente? Então, vamos ver aqui o exemplo agora que eu coloquei para essa parte. Jack doesn't love animals. Se vocês repararem, ó, aqui tá escrito isso aqui, ó. Doesn't. O que é doesn't? Eu acabei de falar does not, né? Aí agora eu tô falando doesn't. O doesn't, gente, é a contração dessas duas aqui. Does not. O does not vira doesn't. É a contração, porque no inglês tem muita contração, certo? Pra não ter que falar tudo isso, fala assim, ó, he doesn't. Tá? Eu coloco aqui, ó, esse apóstrofo, tá vendo, ó? Primeiro, o que eu faço? Eu junto as duas palavras, o does e o not.
Eu junto elas, eu tiro o espaço que tem entre elas. Does not. Aí o que eu faço depois? Eu pego esse O, eu apago o O e coloco o que no lugar? Um apóstrofo. Então, Jack doesn't love animals. É a mesma coisa que eu disser Jack does not love animals. Eu só estou diminuindo a frase para eu falar menos, né? Não falar tantas palavras. Aí vocês estão vendo, né? O Jack é o sujeito, é o Jack. O doesn't, né? Porque é does. Ele é um he. Jack é um he, terceira pessoa. Jack does not. Jack doesn't love. Ó, eu não preciso colocar um S aqui no final, mesmo que eu estou falando de uma terceira pessoa do singular. Por quê? Porque tem o does. Quando eu tenho o does, eu não preciso mais colocar o S aqui. É a forma do verbo infinitiva, que é a forma infinitiva do verbo, ou seja, forma base do verbo. O jeito que ele é escrito, eu repito só isso, pronto. Não acrescento nada. E o resto da frase, que é o animals, né? E por último, a gente tem as frases, o quê? Interrogativas. As frases interrogativas, qual é a estrutura? É a mesma estrutura praticamente aqui, ó, da negativa. A diferença é que a gente vai pegar esse not e vai tirar da frase. Mas também outra diferença, além do not, muda, gente, a ordem, ó. Tá vendo aqui? Quando a primeira frase, ó, o sujeito aqui, na afirmativa, sujeito e verbo, a ordem é essa, sujeito mais verbo. Na negativa, sujeito, aí does not e o verbo, certo? O sujeito, ó, sempre vem no primeiro lugar das frases, tá vendo? Só que quando chega na interrogativa, para eu fazer uma pergunta, a única coisa que eu preciso fazer é mudar a ordem do sujeito e do verbo. Ó, aqui esse do e does, tá vendo? O verbo auxiliar. Aqui na negativa ele vem depois do sujeito. Na interrogativa, para fazer pergunta, esse aqui vem antes do sujeito, vem no começo da frase. Do ou does. A regra é a mesma. Eu vou, ó, tem aqui no chat, tá vendo? Ó? O do eu vou usar para os sujeitos I, you, we e they, certo? É do. E o does eu vou usar para he, she e it. Então, mesma regra aqui, do ou does, eu vou escolher dependendo do sujeito. Depois disso, vem o sujeito. Aí depois do sujeito vem o verbo de novo no infinitivo. Não preciso colocar nem S, nem S. Já expliquei por quê. Por quê? Porque tem aqui o do ou does. Esse do ou does já está fazendo o trabalho de dizer que a frase está no presente. E por último, o resto da frase. Ó. O exemplo aqui. Does Jack love animals? Estou agora perguntando. Primeiro eu disse que o Jack não amava animals, né? Depois eu disse o quê? Que o Jack ama. Eu perguntei agora. O Jack, será que ele ama os animais? A pergunta, né? A estrutura, ó. Daqui deu o exemplo, ó. O does, por quê? Estou falando do Jack. O sujeito é uma terceira pessoa do singular. Então, vou usar does. Does Jack, né? Does mais sujeito mais verbo. Does Jack love? Tá vendo a ordem, ó? Mudei a ordem. O Jack já não vem mais no começo da frase. Ele passa para a segunda posição da frase. Certo? Does Jack love animals? E o verbo, de novo, na forma base dele. Não preciso colocar nada. Nem S, nem nada. Tem mais alguma? Agora pronto. Só mais agora a última partezinha é que o quê? A gente usa também para falar no presente o verbo to be, né? O que é o verbo to be? É ser ou estar, né? Que é negócio que a gente vê sempre. Eu sou assim, eu sou assim, eu estou assim. Então, é o verbo to be, né? Para falar de coisas desse tipo. Vamos ver aqui as tabelinhas agora aqui, ó, que eu preparei. Na afirmativa, vocês lembram do verbo to be na afirmativa? Que a gente usa? A gente usa aqui I am, né? O am é o verbo to be. O I é o sujeito, tá? Lembra? Acabei de falar dos sujeitos. I, you, he, she, it, we, you, they. Esses são os sujeitos. O verbo to be é o que vem depois do sujeito, ó. Am, ou are, ou is, e de novo are, tá vendo, ó? Para esses três aqui do plural, we, you e they, o que a gente tem? A gente tem o mesmo verbo to be. Are e are. No plural, o to be vai ser o mesmo, ó, esses três. Então, mais fácil. Já para a primeira pessoa do singular, I am, tá vendo, ó? O verbo to be é am.
Para o you, de novo, é o are, tá vendo? Ó, you are. Esse you are aqui do começo e esse you are aqui de baixo são iguais, né? Você vai saber diferenciar se é plural ou se é singular, dependendo do contexto. Se eu estiver falando só de uma pessoa, vai ser singular. Se no contexto eu estiver falando de várias pessoas, é o plural. E o he, né? Terceira pessoa do singular. O he, she, it. Ele, ela ou it. O it, gente, a gente usa it para falar de coisas ou de animais, né? Objetos, animais. Sentimentos, tá? Então, he, she e it. Terceira pessoa do singular, qual é o verbo to be? Is. He is. She is. It is, né? It is. Na negativa, o que a gente vai fazer? Vai repetir a estrutura, ó, da afirmativa, repete ela, só que a gente acrescenta o quê? O not, depois da estrutura. I am, na afirmativa, vira I am not. You are, na afirmativa, vira you are not, certo? He is not. We are not. You are not. E por último, they are vira they are not. Isso na negativa. Aqui entre parênteses, pessoal, vocês vão ver que eu coloquei, né, ó, outra forma que você pode falar, que é o quê? A forma contraída. Lembra que eu falei na contração? A contração é o quê? A contração é eu pegar duas palavras, juntar elas, tirar uma letra e colocar um apóstrofo no lugar. Aqui no outro caso a gente tinha visto do does not, né? Ele ficava doesn't. Ou o do not, que fica don't. Aí o que a gente fez? O does not, lembra que eu falei? Juntou o does e o not, né? Juntou eles. Tirou o N, o O, quer dizer, o O de not, e botou um apóstrofo. Aí ficou doesn't. Que mesma coisa, ó. Vou juntar aqui no primeiro exemplo, ó, I am not. Eu vou juntar o I e o am, né? E vou tirar a letra A. Aí vai ficar só I'm not. E botei o apóstrofo aí, ó. Contração. Eu posso escolher qual que eu vou falar. Posso falar I am not, né, se eu quiser. E também posso falar I'm not. Eu que escolho qual que eu quero. Aqui, ó, you are not. A contração, de novo, ó, are, né, e not. O que eu faço? Juntei as duas, are not. Peguei esse O do not e tirei. E coloquei um apóstrofo no lugar. Ficou you aren't. Certo? You aren't. He is not. Eu pego o is not, mesma coisa. Junto, tiro o O, coloco o apóstrofo e vira isn't. He isn't, né? A mesma coisa aqui de baixo, ó, do aren't. A diferença é o quê? Geralmente, quando a gente está falando, falando ou escrevendo, né? Num contexto formal, a gente vai falar completo. I am not, you are not. Se for informal, aí a gente já tem as contrações. You aren't, certo? Então, é só mais questão assim, contexto e tal. Mas as duas formas são certas, certo? E por último, a gente tem a interrogativa, né, pessoal? Na interrogativa, ó, é a mesma estrutura da afirmativa, só que é como se eu colocasse elas em frente a um espelho. Então, eu vou ter o quê? O inverso, né? O inverso. O inverso da afirmativa. Então, quando eu tenho aqui I am, na negativa eu tenho o quê? O inverso. Qual é o inverso de I am? O inverso é am I. Eu só mudei a ordem, entendeu? Primeiro vem o verbo to be, depois vem o sujeito. Mesma coisa para todas as outras, ó. You are vira are you. He is vira is he. She is vira is she, certo? Então, só mudei a ordem, tá, gente? Botei no espelho aqui, peguei o inverso da afirmativa. Isso aqui é para falar do verbo to be no presente, tá, pessoal? É muito importante saber isso aqui, que é muito comum. Ok, gente, né? Depois da explicação da professora Larissa deu sobre o simple present, e a gente usa para falar sobre rotina, dia a dia, o presente mesmo, né? Para o próximo presente. Agora a gente vai aprender sobre o simple past. O que significa o simple past? Agora, simple past é o passado simples. O que é isso? A gente vai falar sobre o passado. Tudo bem? Então, aqui a gente tem um exemplo, por exemplo. Wolfgang entered a hula hoop contest. Então, Wolfgang, a pessoa, o sujeito, né? Que é he, tá? Entered. Ok? Entered. Aqui é o
verbo que está no passado. E por que eu sei disso? Porque ele termina em IED. A gente vai ver essa estrutura, tá? Mais na frente, então relaxa. Só básica primeiro. Então, Wolfgang entered a hula hoop contest. Então, Wolfgang entrou no concurso, numa disputa de hula hoop. Hula hoop, gente, é bambolê, tá? Concurso de bambolê. Ok? Então, aqui mais exemplos, ó. A gente tem aqui, ó. Wolfgang admired, ok? Isso já é o verbo, admired, the way the light glittered off his silver medal. O que significa isso? Wolfgang admirou, tá? Tá no passado aqui, ó. Admired, admirou o jeito que as luzes reluziam, né? Glittered off, reluziu, tá? Ok? Reluziu, tá aqui, ó. Tá terminando em ED também, tá? Então quer dizer que tá no passado, ok? Em his silver medal, na sua medalha de prata, tá? Mais um exemplo aqui, agora com o verbo to be. Vamos ver o que acontece. Wolfgang was proud, ok? Was, aqui was é o passado do verbo to be, que seria eles, tá? A gente vai ver isso mais na frente, tá? Aqui é só para ter uma visão básica. Vocês já viram também isso aqui, então relaxa. O Wolfgang was proud of his hula hoop victory. Então, vocês lembram lá que ele entrou no hula hoop contest, né? Ele entrou num concurso na disputa de hula hoop, e agora ele tá orgulhoso. Proud significa orgulhoso, tá? E ele venceu o hula hoop contest. Então, aqui, todas essas ações a gente falou no passado, tá? E morreu lá no passado, tá? Ok? Vamos continuar aqui para a gente ver a forma, como é. Então, primeiramente, a gente tem que entender que temos verbos regulares, tá? E verbos irregulares. No passado vai ser a mesma coisa, tá? A gente falou sobre nouns no começo, mas agora estamos falando de verbos, tá? É totalmente diferente. Então, a gente no inglês vamos ter verbos irregulares e verbos regulares. Regular, primeiramente, vamos falar sobre regular, que significa o quê? Que eles vão ter uma forma definida, tá? Eles vão ter a gente vai poder prever como eles vão ter uma forma. Por exemplo, aqui. For regular verbs, add a ed, okay, to the root form of the verb. Or just a d if the root form already ends with a e. O que significa isso, professor? Os verbos regulares, tá? Terminar, a gente vai acrescentar apenas um ed no final, ok? E na sua forma básica, tá? Na estrutura dele, na forma básica, como a Larissa falou no comecinho, no present, essa é a sua forma básica dos verbos, tá? Então a gente vai acrescentar um ed no finalzinho, tá? Da forma básica. A gente vai ver aqui os exemplos para clarear mais, tá? Ou então, ó, se o verbo terminar já em e, ok, terminando em e, a gente só vai precisar acrescentar um desenho e pronto, tá no passado, já conjugamos no passado. Vamos ver os exemplos aqui. Começando com a palavra word play, ok, que significa jogar. Aqui tá no presente, tá, como vocês podem ver, tá na sua forma base também. Para mim transformá-la no passado, que é o que vai acontecer. Eu vou acrescentar apenas um ed e tá no passado. Então, play became played, ok? Agora, aqui é a outra regrinha que a gente viu. Type. Type terminou com E. Já terminou com E. Aí o professor vai acrescentar outro ED. Não, vai ficar muito esquisito. Type. Vai ficar uma pronúncia muito esquisita. Então, para não acontecer isso, você só vai... Se já terminar com E, você só acrescenta um Dzinho. Por exemplo, aqui. Type. Became typed. Ok? No passado. Eu acrescentei um Dzinho no final. Já está no passado. Perfeito. Ok? Outro verbinho aqui, simples. A gente tem listen, ok? Não é listen, tá? É listen. Esse Tzinho, ele é mudo, tá? Então, para não transformar no passado, eu vou acrescentar apenas o quê? Um ED, tá? Ó, terminou em consoante, acrescentei um ED no finalzinho. Então, listen became listened, ok? Tem uma questão de pronúncia, é bem sutil, mas vocês vão pegando com o tempo, tá, gente? Outros verbos aqui, ó. Terminou em consoante, tá? Push, que é o verbo que? Empurrar, né? Não é puxar não, tá, gente? O brasileiro confunde isso. Então, push é empurrar, tá? Pressionar também. E para mim transformar no passado, terminou aqui, consoante. Então, vou acrescentar só o quê? Um ED que tá no passado. Pushed, ok? Ok? Empurrei, ok? Tá no passado já. E por último, a gente tem o verbo love, tá? E agora, olha aqui, terminou em quê? Uma vogal. E o que acontece com termina em vogal? Aí só acrescenta um Tzinho no final e
tá? No passado. Love became loved. Tudo bem, gente? Isso, gente, a gente está falando aqui dos regular verbs, ok? Agora passando para os irregular verbs. O que vai acontecer? Como a gente viu nos nouns, irregular significa o quê? Significa que não vai ter uma forma específica, tá? A gente vai ter que batalhar mesmo para entender isso um pouquinho. E o que vai acontecer? Vamos ver aqui nos verbos. E o que vai acontecer nos irregular verbs no passado, tá? Vamos ver agora. Ó, aqui a gente tem alguns verbos, tá? See, build, drink, do, go, eat, put, hurt, set and hit. A gente vai ver a forma deles no passado. Todos esses verbos que estão aqui nessa primeira coluna são irregulares, tá, gente? Que não vão ter uma forma específica, uma forma parecida no passado. Ok? A gente vai ver agora. Por exemplo, com a palavra see, que está no presente. Aqui está todos no presente. É um verbo irregular, tá? E ele está no presente. See. Para me transformá-lo no passado, o que vai acontecer? Ele vai, se no presente, no passado ele fica só. Vocês conseguem ver que não tem uma forma específica regular, como nos outros verbos regulares? Então, é isso que vai fazer. Gente, é um pouquinho chato, é um pouquinho complicado, mas com o tempo vocês vão pegando. Eu não aconselho ficar, como já falei aqui outras vezes, nas outras aulas, não aconselho vocês ficarem decorando, tá? Isso é muito chato, e decorar às vezes vocês se esquecem, então relaxa. Com o tempo vocês vão pegando, tudo bem? Aqui outra palavra, com with the word build. Build, é construir. Tá? Construir. Para mim, transformá-la no passado, o que vai acontecer? Esse D vai mudar, tá? Em vez de D, no passado fica um T. Então fica built. Então aqui já está no passado, tá? Então, tá vendo? Eles têm uma forma totalmente irregulares, ok? Drink, por exemplo. Drink está no presente aqui. Drink. Para me transformar no passado, fica aqui. Drank. Ok? E está no passado. Vamos ver o verbo aqui, ó. Aqui é o verbo do. Vocês viram falar isso no simple present? O do, ok? E o does. Mas esse do, o que ela falou, é o auxiliary verb. Ele não é o verbo em si. Aqui já é o verbo do, o verbo fazer. Tudo bem? Não confunda. Muita gente confunde, tá, gente? Mas lá é o verbo auxiliar. Tá? Aqui já é o verbo real, o verbo fazer. Então, do está no presente. Para mim transformar no passado, ele fica como did. Ok? Não tem uma forma específica, é irregular, com o tempo vocês vão pegando. Mas aí, tem alguns verbos que eles são os diferentes do rolê. Tá? O que vai acontecer com eles? Eles vão decidir que eles não querem mudar a forma, eles querem ser do jeito que eles são, tanto no presente como no passado. O que vai acontecer? Vamos ver aqui com esses verbos aqui. Put. Primeiro verbo, put. Ele está no presente, certo? Como vocês podem ver aqui na coluna azul. Para me transformar no passado, vai ficar o quê? Put também, tá? Ele não vai variar, tá? Ele vai ser put no presente, put no passado. Da mesma forma com cut no presente. E ele, no passado ele fica como cut também. Tá? Put, né? Quer colocar, pôr. E cut, quer cortar, eles estão no presente, tá? E no passado vai ser a mesma forma, tá? Eles não vão variar. Eles decidiram que eu vou ser o diferentão do rolê e não vou variar. Tudo bem? Então, é isso. Ó, tem outros verbos aqui, ó, que não vão variar, como set, ok? Vai ficar set no passado também. E hit, que está no presente, e no passado fica hit também. Tudo bem? Então, como eu falei, gente, é um pouquinho chato, tá? Mas com o tempo vocês vão pegando. Agora, a gente vai falar sobre o simple past do verb to be, ok? O que vai acontecer aqui? Vamos ver aqui a tabelinha. Aqui, pronoun, que é os pronomes, tá? Os sujeitos aqui, que temos I, he, she, it, you, we, they, tá? Como a Larissa explicou para vocês. No presente, como vocês já viram há pouco tempo, que a Larissa falou, I fica com am, então I am, tá no presente. He, she, it, fica com is, então he is, she is, it is, ok? E you, we, they fica com are. Então, you are, we are, they are. Isso tudo aqui está no presente. Mas, como a gente aqui não está falando do presente, aqui já é outro tempo verbal, aqui é o passado. Aí vocês se perguntam, como é que fica no passado? Tá aqui na tabelinha. É bem mais simples, bem mais simples que no presente, tá? Então, preste atenção. I, he, she, it, a gente vai só usar o was.
para todos eles, como aqui vocês podem ver na tabelinha. Então, I was, he was, she was, it was. Então, é bem mais simples, tá? Então, vai ser was para todos esses pronomes aqui, todos esses sujeitos aqui. I, he, she, it, vamos usar o was. Para you, we, they, ok? Vai variar um pouco. E, em vez de a gente usar o was, vai ser o were, tá? É outra palavrinha. Então, para you, we, they, vai ser o were. Tudo bem? Mais na frente, a gente vai ver as formas dele na afirmativa, na negativa e na interrogativa, tá? Aqui temos alguns exemplos, ó. I was sleeping. Eu estava dormindo, tá? They were running. Eles estavam correndo. Ok? We were studying. Eles estavam estudando, tá? Ou she was here. Ela esteve aqui. Ok? Tudo bem? Todos esses verbos estão no passado. São verbos to be, tá? Estão no passado. Vamos ver agora a forma, a questão de montar a frase, né? A forma em si do simple past. Simple past. Então, simple past form. Agora vamos ver aqui como a gente pode formar o simple past, tá? A forma em si. Primeiro, a gente tem que lembrar que a gente vai sempre precisar de um sujeito, né? Tudo bem? Então, o sujeito está aqui é na afirmativa, vamos começar pela afirmativa, tá? Aqui temos o sujeito, plus verb. Com a Larissa, vocês viram aqui o verb no presente, mas só que comigo agora é verb in the past, ok? Então, é o verbo no passado. Ok, agora, plus complement. Complement vai ser o resto da frase, tá? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Vocês lembram, né, que eu falei para os verbos regulares de que está apenas um ED no final e está no passado. Aqui, por exemplo, com o verbo watch, a gente está trabalhando com o verbo watch aqui, tá? Então, na afirmativa ficaria, primeiro sujeito, I watched, ok? I watched Friends yesterday. Então, aqui a gente tem o sujeito I, o verbo no passado já, watched, ok? E o complemento seria Friends yesterday. Vocês já viram isso, tá, gente? Então, tá mais fresquinho na memória de vocês. Acho que eu tava revisando aqui. Então, o you watched Friends yesterday, tá vendo? A gente acrescentou apenas para formar o passado do verbo watched. A gente acrescentou apenas um ED no final, porque ele termina com o quê? Com consoante, exatamente. Para he, she, it, da mesma forma, não vai variar. Então, he watched, she watched, it watched, we watched, ok? É o they watched. Então, todos esses verbos estão no passado na afirmativa. Agora vamos ver como formar a negativa. Na negativa, vai ter outro auxiliar. No presente simples, né, você vê que a gente precisa dos verbos auxiliares, que seriam o do e o does. No passado, vai ser da mesma forma. Mas a gente não vai usar o do e o does, não. Vai usar só apenas um para todos. E é o did. Ok? Ok? A gente vai ver aqui. Sujeito, tá? Ó, tô aqui, então. Na negativa agora. Sujeito, na forma. Sujeito primeiro, como sempre, na negativa. Agora, a gente vai usar o verbo auxiliar did, mais a partícula not, que é a negação, tá? Então, sujeito, did not, verb in the present. A pegadinha aí, ó. Olha a pegadinha. Aqui, o que aconteceria na afirmativa? A gente ia acrescentar o ED no final ou um Dzinho no final. Ou então, se for irregular, ia ver a forma regular do verbo. Mas, quando a gente for montar a negativa, olha aqui, presta atenção, a gente for montar uma frase na negativa, no simple past, o que vai acontecer? O did not já vai fazer o trabalho de conjugar isso no passado. E o que vai acontecer com o verbo principal? Ele vai voltar para sua forma base. Ok? A gente vai ver aqui o exemplo. Primeiro, vamos ver aqui com o exemplo. I did not watch. Viram? I did not. O did mais o not, que é a negativa, tá? E o verbo auxiliar já que o did. Então, o que aconteceu? Eu usei o did e o que acontece com o verbo? O verbo volta para a forma base, tá? Como se fosse no presente. E é no presente. Então, I did not watch Friends yesterday, tá? O did já está fazendo esse trabalho de conjugar a frase no passado, tá? Então, I did not ou didn't, que seria o quê? Que ela explica para vocês no Discord. Seria uma contração do did mais o not. Então, a gente junta essas palavras, né? Remove o or e acrescenta o quê? O apóstrofo, tá?
Então, I did not watch Friends yesterday. Ou I didn't watch Friends yesterday. Tá tudo isso no passado. Outros exemplos. You didn't watch Friends yesterday. Ok? Didn't é a pronúncia do did, mas não, tá, gente? Contrair. He didn't watch Friends yesterday. She didn't watch Friends yesterday. It didn't watch Friends yesterday. We didn't watch Friends yesterday. Ou they, faltou um Y aqui. They didn't watch Friends yesterday. Tudo bem, gente? Então, vocês já viram isso aqui. É muito simples. Se vocês quiserem, vocês voltam um pouquinho ao vídeo, tá? E vocês revisam. Tudo bem? Na interrogativa, o que vai acontecer? Na interrogativa, como a Larissa falou, vai ser um tipo, fosse um espelho. Se você botar essa frase em um espelho, vai inverter. Então, no Simple Present, a gente começava com o quê? Com do e o does para fazer a interrogativa, para fazer a pergunta, tá? Mas aqui, como a gente não usa do e does, a gente usa o did para todos, gente, tá? Para todos. Então, vai começar primeiro com did, aí vem a frase completa assim, tá? Did plus subject seria I, you, we, they, he, she, it, tá? Todos eles. Plus verb in the present. Aqui, gente. Então, quando a gente usar o verbo, o auxiliary verb did, né, o verbo auxiliar did, o verbo volta para a sua forma básica, que seria no presente, tá? Então, did plus subject plus verb in the present. Lembra, quando a gente já usa o did, o verbo principal vai para o presente. Porque o did, ele já está fazendo esse trabalho, como eu falei, de deixar a frase no passado. Você já reconhece. Ah, é did, então eu estou falando do passado. Tudo bem? Por exemplo, aqui nos exemplos. Did I, ok? Did I watch? Tá vendo? O verbo está no presente. Porque o did já está fazendo o trabalho de dizer que está no passado a frase. Did I watch Friends yesterday? Did you watch Friends yesterday? E aí? Did he watch Friends yesterday? Did she watch Friends yesterday? Did it watch Friends yesterday? Did we watch Friends yesterday? Ou então, por último, did they watch Friends yesterday? Então, todas essas frases estão no passado e em forma de pergunta. Tudo bem? Agora, lembrando agora que a gente está falando dos verbos normais, tá? Agora a gente vai falar dos verbos to be no passado. Que a gente vimos aqui que é I, he, she, it, a gente vai usar o was. E you, we, they, a gente vai usar o quê? Were. Para me fazer a pergunta, seria, para me fazer primeiro uma negativa com o verbo to be, seria o quê? Aí já viu aqui, essas frases que já estão aqui no exemplo, e já estão todas no afirmativa, tá? Sujeito, verbo to be no passado e o verbo, tá bom? Aqui também é they were running, sujeito, they were, que é o verbo to be no passado, tá? E running, que é o verbo normal. Tudo bem? Para me formar a negativa, o que vai acontecer? Ficaria assim, gente. Sujeito, tá? Vou botar no chat, sujeito. Plus verb to be, was ou were, tá? Mas, o que acontece para me poder deixar a frase na negativa, a gente vai precisar da partícula T. Not. Ok? Então, sujeito plus were ou were, depende do sujeito, tá? E o not, plus verb, ou plus complement. Ó, então, aqui, a gente tem o sujeito, tá? I, you, he, she, it, they, we, they, tá? O was, o were, vai depender do contexto, tá? Vai depender do sujeito, na verdade. Então, se eu quiser deixar essa frase aqui, I was sleeping, na negativa, o que vai acontecer? Eu vou primeiro usar o sujeito I, tá? I was, o I vai com was, certo? Então, was, mas eu quero na negativa, o que acontece? Eu vou ter que usar a partícula not, tá? Sleeping. E aí eu continuo o verbo normalmente, tá? O segundo verbo aqui no caso. I was not sleeping. Tá? E isso você pode fazer para todos, tá? Por exemplo, vamos fazer outro exemplo aqui. Com we were studying. Então, primeiro o sujeito, we. Mas, o we vai com o quê? Com were, certo? Aqui na tabelinha. Pode ver, só olhar na tabelinha. We were. Mas eu quero na negativa. O que acontece? Vou botar um not. Então, we were not
studying. Então, assim, ficaria assim. We were not studying. Tá? Então, essa é a forma negativa do verbo to be no passado, tá? Mais uma coisinha, tá? Aqui também a gente pode ter algumas pontuações, tá? Por exemplo, com was plus not, ficaria como? Ficaria wasn't, tá? Wasn't, tá? Essa é a contração desses dois. Com were plus not, ficaria como? No chat. Weren't. Então, para was plus not, fica wasn't e were plus not, fica weren't. Ok? Tudo bem? Lembrando que a gente é opção nossa, tá? Querer dizer was not ou wasn't, were not ou weren't. Vai depender muito do contexto, tá? Se é um contexto mais formal ou informal. Tudo bem? E por último, né, gente, a parte da interrogativa, de fazer pergunta. É da mesma forma que aqui a gente viu nessa tabelinha, tá? A gente vai acontecer o quê? Só que em vez de usar o did, a gente vai usar os verbos was e were, tá? Para começar a frase no passado, ou na interrogativa. Vamos ver um exemplo? Por exemplo, aqui, I was sleeping. Se eu quiser fazer isso uma pergunta, o que vai acontecer? Eu vou pegar primeiro o verbo was, porque eu estou falando de I. Então, I vai com was, tá? Então, eu começo com was I, tá? Aí eu continuo uma frase certa. Was I sleeping? E vai chamar, tá? Was I sleeping? Tá? Assim já tá em forma de pergunta no passado. Eu estava dormindo? Que loucura, sei lá. Ó, botei no chat. Was I sleeping? Ou então, vamos ver com essa frase aqui. They were running. Vamos transformar em forma de pergunta. Vai acontecer. A gente vai pegar o verbo to be no passado, botar lá no começo, né? Were they running? Question mark. Were they running? Eles estavam correndo? Tá? Isso tudo tá no passado. É muito simples, tá? Você só tem que lembrar da forma. Ó, a Larissa já botou no chat aí. Isso é quando a gente quer fazer uma pergunta. Por exemplo, aqui, se você clicar, tá? I was, tá? É o simple passive verb to be. Na afirmativa, I was, aí você completa, né? I was, e usa o complemento. Para me transformar em pergunta, o was vai para o começo. Was I, da mesma forma com he, she, is, tá, gente? Ele não muda. Então, he was, para me transformar em pergunta, fica was he, ou was she, ou was it. E para you e they, a gente vai usar o were. Então, were vai lá para o começo. Então, were you, ou were we, ou were they, tá? Então, é muito simples, tá, gente? Agora a gente vai fazer uma já dizendo, a gente vai ver um vídeo só para vocês pegarem algumas partes desse Simple Past. Deixa eu só compartilhar aqui para vocês. Vou parar aqui. Então, com o contexto aqui aqui é de novo o seriado Friends, tá, gente? Eu sei que vocês gostam bastante. Então, aqui eles estão numa cama de hospital, tá? E o contexto do vídeo é uma questão que eles têm sobre o Joey ter pedido a Rachel em casamento ou não, tá? Então, vamos ver que eles usam, né, na verdade, algumas estruturas de pergunta no passado, de afirmativa no passado, de negação no passado, tá? E vamos ver aqui, ver se vocês conseguem pegar alguns desses detalhes no passado, tá? Vou começar. No. Yes, you did. Actually, technically, I didn't. Well, then why did you give me a ring? Wait, you gave her the ring? No, and I did not ask her to marry me. Yes, you did. No, I didn't. Yes, you did. No, I didn't. Yes, you did. And don't you say you didn't. He was right there. He got down on one knee and he proposed. Whoa, you were down on one knee? Yeah, that looks bad. But I didn't. I didn't propose. Then what did happen? Yeah, what did happen? Okay, the ring fell on the floor, and I went down to pick it up, and you thought
I was proposing. Yeah, but you said, will you marry me? No, I didn't. Yes, you did. No, I didn't. Yes, you did. Oh my God, you didn't. Tá, gente. Então, como vocês podem ver, a questão do contexto do vídeo é um pedido de casamento que eles estão querendo saber se o menino pediu ou não. E qual foi a palavrazinha que eles usaram para descrever um pedido de casamento? Ó, vamos ver aqui. Você encontra no vídeo. Aqui. Tá, eu achei ela aqui. Vocês conseguem ver, vocês vão ver aqui no vídeo, tem uma palavra chamada propose. Tá? Propose. Propose. Como vocês podem ver, né? Ele tá com uma ED no final. Então, sim, já está no passado, tá? Propose significa pedir alguém em casamento. Tem a frase, ela pergunta, did you propose to her? Ok? Já fez a pergunta aí, tá? Ele botou, did you propose to her? Pronto, já tem uma pergunta aí. Aí lembra, né, que a She quando usa did, o verbo vai para sua forma base, tá? Então, propose, que está no passado, fica propose, tá? Sem o desenho no final. Tudo bem? Outra questão. Ela fala, you on the floor. You got the ring on the floor. Deixa eu escrever aqui. You got the ring on the floor. E esse got, ok, é o passado do verbo get, tá, gente? Ó, já tem outro verbo aí irregular, tá? Passado do verbo get. Então, get no passado fica got, ok? E outra questãozinha aqui de verbo irregular que o Joey fala, I went down. Ele fala, I went down before to pick the ring up, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente. Mas ele se abaixou, né? Foi lá buscar o anel no chão, que tinha caído. Então ele usa essa expressão, I went down. O went, aqui, eu vou botar aqui, I went down. O went é o passado irregular do verbo qual. Do verbo go, tá? Tá vendo como fica bastante diferente? Go, no passado fica went. E went down é um phrasal verb, tá, gente? Um phrasal verb que é um verbo seguido por uma preposição. E junto esse tem outro significado. Ele went down é se abaixar. Ele se abaixou para pegar o anel. Tá? Então, isso só é para vocês. Vocês podem ver o vídeo novamente, tá? Vou deixar aqui no slide. Vocês podem abrir. E ver outras expressões do passado simples, tá? Então, por exemplo, aqui com o verbo to be. Ela fala aqui. He was right there. Ok? He, ok? Vai com o quê? Aí chega na tabelinha lá. He vai com was. Então, he was right there. Tá? Ela fala assim. Então, essa frase aqui está com o verbo to be e o verbo to be está no passado. He was right there. Tudo bem, gente? Então, é muito simples, tá? Isso aqui é só questão de revisão, vocês já viram. Agora, só para trabalhar mesmo esses detalhezinhos do Simple Present para ver se vocês pegam. E eu acho que é isso. Deixa eu só parar a apresentação. Então é isso, galerinha. Essa foi a nossa revisãozinha. A gente tem outros informes importantíssimos, tá? E a Alissa vai falar. Então, né, pessoal? No caso, a gente fez aqui a nossa revisão agora, né? Qualquer dúvida aqui, ó. Do you have any questions? Vocês não estão aqui para responder hoje, mas qualquer dúvida, gente, em relação ao conteúdo que a gente trabalhou, manda no Zap, tá? A gente tá lá no WhatsApp, tá lá no nosso grupo. Se você não quiser falar na frente dos colegas, ficar com vergonha, manda direto no privado, a gente responde o que for relacionado ao conteúdo, tá? Então, próxima aula vai ser assíncrona, né? A gente combinou lá, vocês votaram. A votação, o resultado foi o quê? A aula vai ser na segunda-feira mesmo, normal. Próxima segunda, nossa aula de encerramento, tá?
Vamos tentar acabar nosso cursinho aqui, nosso mini curso. Então, pessoal, lembra que no começo, na primeira aula, eu tinha falado que no final do nosso mini curso, né, dos 5 encontros, 5 aulas, nós íamos fazer uma produção final, lembra? Um projeto final, um final project, que eu tinha mencionado, que era o quê? Era escrever um textinho, né? Uma historinha. Pode ser pequena, pode ser o tamanho que você quiser. Eu vou explicar mais um pouquinho sobre isso, para vocês entenderem e verem que não é, tipo, uma coisa super complicada, tá, pessoal? Então, a nossa história, ó, what do I have to do, né? O que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer é o seguinte, é escrever uma história bem curta, usando os elementos que a gente aprendeu durante o curso, que foi o quê? Eu coloquei aqui entre parênteses. Nouns, adjectives, simple present and simple past, né? Nós estudamos isso, vocês acabaram de ver aí na revisão novamente isso. E são esses elementos que a gente vai empregar, né, na escrita do texto. Ó. Write very short story using all the elements you learned in this course. Escrever uma história bem curta usando todos os elementos que você aprendeu no curso. Curta, como eu falo curta, o que eu quero dizer com curta? Ó. Your story can be as long as an entire page or as short as a single paragraph. Sua história pode ser tão longa, né? Pode ser do tamanho de uma página inteira, ou pode ser só um parágrafozinho bem simples. Então, o tamanho da história vai depender de você. Você que decide quanto você quer escrever. Quer escrever muito, escreve muito. Quer escrever pouco, escreve pouco. O que importa pra gente é o seguinte, é vocês, né, escreverem a história, usando os elementos. A gente quer ver no texto de vocês, a gente quer ver nouns, né, substantivos, adjectives, adjetivos, simple present, frases, né, escritas no simple present, no presente simples, frases escritas no simple past, no passado simples. É só isso que a gente quer, que vocês coloquem em prática o que a gente viu aqui no curso, tá? E a história você pode, you can create a story with original characters or using characters from TV shows, movies or books. Ou seja, fanfiction, né? Você pode escrever a história com personagens originais, você pode inventar um personagem, sei lá, o Joãozinho. Você inventou um personagem, você pode escrever sobre ele. Ou você pode usar já esse personagem de TV, né? De filme, de série, de livro, né? Que é a fanfiction. Se você quiser escrever o parágrafozinho como se fosse falando, sei lá, alguma coisa do Harry Potter, você escolhe. Pode fazer um personagem ou pode usar já alguém que existe, né? Lembrando, pessoal, que no final do nosso mini curso a gente vai dar, né, certificado de participação para todo mundo que participou e entregou a produção. Ou seja, para você ganhar o certificadozinho, tem que entregar a produção. Mas, para vocês não terem medo, ver como é bem simples, eu vou colocar aqui, eu vou mostrar um exemplo, tá, pessoal? Vamos ver um exemplo. Esse parágrafozinho tem quantas linhas, 6 linhas só, tá vendo? Eu vou ler primeiro em inglês, depois vou traduzir e vou explicar, tá? Vamos ler aqui em inglês, It was a beautiful Wednesday morning. The alarm rang at 7 a.m. and Danielle woke up immediately. She usually gets up at 7 a.m. and gets ready for school, which starts at 9 a.m. The blue-eyed girl took a shower and brushed her teeth. The blonde student wasn't hungry and decided to skip breakfast that morning. The walk to school was uneventful, and Danielle was not surprised with that. Life was uneventful anyway. The city was small, and many things didn't happen there. Until a bright light appeared in the sky and Danielle's life changed forever. Então, o que eu li, né? Vamos traduzir. Era uma bela manhã de quarta-feira. O alarme tocou às 7 da manhã e Danielle acordou imediatamente. Geralmente ela acorda às 7 e se prepara para a escola, que começa às 9. A garota de olhos azuis tomou um banho e escovou os dentes. A estudante não estava com fome e decidiu pular o café da manhã naquele dia.
Não aconteceu nada no caminho até a escola e a Danielle não estava surpresa com isso. Não acontecia muitas coisas aqui na cidade, na vida dela. A cidade era pequena, né, e muitas coisas não aconteciam lá. Até que apareceu uma luz bem clara no céu e a vida da Danielle mudou para sempre. Então, pessoal, é uma coisa bem simples, não precisa elaborar, né? Tipo, só falei aqui o quê? Mais ou menos da rotina da personagem, que é a Danielle, né? A rotina dela da manhã, quando ela acorda. A gente aprendeu sobre rotinas, lembra que a gente usa o Simple Present para falar de rotina? Até que a gente praticou, fez lá a roletinha da rotina e cada um falou alguma coisa assim. Então, essas coisinhas que eu destaquei aqui, pessoal, são elementos que a gente aprendeu no nosso mini curso, ó. Vamos ver aqui. It was a beautiful Wednesday morning. Era uma bela manhã de quarta-feira. Beautiful aqui tá em vermelho, é um adjective, é um adjetivo, tá vendo? Então, aqui Wednesday significa quarta e morning é manhã. Morning, manhã, é o quê? Qual é a classe gramatical? É um noun, é um substantivo. Então, aqui nós já temos uma estrutura, ó, que a gente aprendeu no nosso mini curso. O que foi que a gente aprendeu? A usar adjetivos junto com, né, substantivos. Lembra? Os adjetivos escrevendo os substantivos. Aí aqui, the alarm rang at 7 a.m. Alarm, de novo, outro noun, outro substantivo. E rang é o passado do verbo ring, ou seja, tocar. É o passado, então é tocou, né? O alarme tocou às 7. Rang. Simple past, tá vendo? Ó, a gente aprendeu também aqui no curso, simple past. And Danielle, ó, Danielle tá verde porque é um noun, é um substantivo, é o nome dela. Os nomes são substantivos, né? Danielle woke up immediately. Ela acordou imediatamente. Woke up é o phrasal verb, né? Que em inglês são dois verbinhos, duas palavrinhas juntas para fazer um verbo. Que é o passado de acordar. Wake up seria o presente, acordar. E woke up é o passado, é acordou. Então é simple past. Aqui, she usually gets up at 7 a.m. and gets ready for school. Ela geralmente acorda às 7 e se prepara para a escola. Aqui, ó, gets up, tá vendo esse Szinho? Lembra que a gente aprendeu que era o quê? Simple present, né? Ah, na verdade tem aqui o usually ainda, gente, desculpe. O usually, lembra que eu falei que geralmente quando a gente fala de rotina no simple present, né? A gente usa expressões de tempo para falar a frequência. Geralmente, às vezes, sempre, quase nunca, lembra? Usually é uma time expression, uma expressão de tempo, né? Um advérbio de frequência. Gets up, como eu tinha dito, é o simple present. Que ela acorda, é a rotina dela aqui. Ela geralmente acorda às 7, se prepara para a escola. É a rotina. E aqui, ó, which starts at 9 a.m. A escola começa às 9. Tá no presente por quê? Lembra aquele negócio que eu tinha falado do estado permanente? O estado permanente que a escola sempre vai abrir às 9, é o estado permanente dela. E então, aqui outro, né, starts, ó, só o Szinho no final, por quê? Porque tá falando da escola. Escola é it. Lembra quando é he, she, it, a gente coloca um S no final do verbo? Por isso que aqui, ó, she usually gets up, porque, ó, she, tô falando de she. And gets ready, porque ainda tô falando de she. Então, eu boto o Szinho no final aqui do verbo. Aí, the blue-eyed girl, ó, blue-eyed, a cor dos olhos dela, né, olhos azuis. A garota, girl, de olhos azuis, blue-eyed. Outra estrutura aqui, adjetivo e substantivo, um atrás do outro, ó. O substantivo, o adjetivo, tá, né, descrevendo a garota, ela tem os olhos azuis. Took a shower. Took é o passado do verbo take, então é simple past. And brushed, esse aqui é irregular, ó, aí a estrutura dele muda, tá? Só quando chega aqui, ó, and brushed her teeth, né, ela escovou os dentes. Ó, aqui o passado, brush, escovar, né? Brush é o verbo escovar. Só que aqui a gente colocou ed no final. Lembra do simple past? A gente acrescenta ed and brushed, né? O passado, ela escovou. Então, aqui a gente colocou já o passado simples. Her teeth, aqui é dentes. Lembra que a gente também viu a questão de substantivos, né? Singular e plural, que esse aqui era tooth, é o singular, e teeth é o plural, né? O irregular. Aí, de novo, a estudante aqui loira, ó, the blonde student. Blonde tá descrevendo a estudante, né? Ela é uma estudante loira, blonde é loira. Aqui, então, o student é o substantivo. Aí, aqui, ó, wasn't. Lembra do passado do verbo to be, que o Iago ensinou, o professor, o teacher Iago ensinou?
Was not vira wasn't, né? Quando a gente faz quando a gente faz a supressão, né? Comprime isso aí. Então, the blonde student wasn't, né? Was, porque o sujeito é student, é quem? She. Então, quando a gente fala she, he, she, it, é was, né? O verbo to be no passado. Aí, novamente, aqui, outro verbo no passado, ó, decided, tá vendo? Ó? O verbo decide termina em E. Então, quando a gente tem um verbo terminado em E, a gente faz o quê? Só acrescenta o D no final, para falar no passado. Aqui, ó, the walk to school was uneventful. A caminhada para a escola foi sem eventos, né? Nada aconteceu na caminhada. Esse uneventful é um adjetivo que está descrevendo o substantivo, a caminhada, né? Está descrevendo como foi o caminho até a escola. Aqui, outra estrutura de passado, ó, Daniel was not. Lembra que eu tô vendo aqui, ó, wasn't. Aqui tá comprimido. E aqui, was not, tá inteiro, né? É a mesma coisa, só que são dois jeitos que a gente pode usar. Wasn't ou was not, você que escolhe. Surprised, mesma coisa, né? O desenho no final. Então, gente, aqui só vai repetir tudo, né? Ó, tudo que tá verde é substantivo, tudo que tá vermelho é adjetivo, tudo que tá aqui em roxo são verbos no passado. O que está em amarelo, a única expressãozinha aqui é uma expressão de tempo, um advérbio de frequência. E o que está em azul é o simple present. Vocês viram, ó, que nesse parágrafozinho, parágrafo de 6 linhas, a gente empregou todos os elementos que a gente aprendeu durante o mini curso. E é bem simples, você não precisa elaborar a história. Se você quiser, aqui, ó, terminei a história como Until a bright light appeared in the sky and Daniel's life changed forever, né? Até que uma luz muito clara apareceu no céu e a vida da Daniela mudou para sempre. Terminei a história aqui, tipo, num suspense, né? Não dá pra gente, não precisa elaborar, tipo, a história toda, descrever o dia dela inteiro. Não, descrevi o quê? Um pouquinho da manhã dela, o que ela faz de manhã, né? A rotina e o que aconteceu depois. Aí aqui fica o mistério, o que vai acontecer depois, né? No resto da história. Então, vocês estão vendo? É bem simples, não elaborei nada. Isso aqui dá pra fazer 5 minutinhos. E uma dica, pessoal. Se você não estiver sentindo assim, né, confiante pra fazer esse texto, a dica que eu dou, escreve em português, tá? O seu parágrafo, o seu textinho. Pode fazer uma página inteira, tá, gente? Pode fazer o tamanho que quiser. Só tô falando parágrafo, porque é mais simples, né, escrever um parágrafo. Escreve seu parágrafo, sua historinha e coloca no Google Tradutor. Traduz, faz em português e passa para o inglês pelo Google Tradutor. Se você não estiver se sentindo confiante, para fazer em inglês, tá? Para escrever em inglês. Então, você pode fazer isso, pode botar no Google Tradutor. Quando você colocar no Google Tradutor, ele pode ser também que ele não dê, assim, tudo certo, sabe? Porque ninguém pode confiar muito no Google Tradutor, né? Então, você pode passar a sua historinha pro Google Tradutor, escrever, né? Botar no Google Tradutor e pode mandar pra gente, né? Pra mim ou pro Iago e pedir, teacher, pode só olhar se tá tudo ok? Aí a gente vai explicar, vai dizer se tá tudo ok, se é alguma coisa errada, explicar o que tá errado. Certo? Então, não se preocupe, pessoal, a gente tá aqui pra ajudar. E é isso, tá? Boa sorte e nós nos vemos na próxima segunda. Então, tchau, pessoal, é isso.